Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. E vamos aqui reagir o Sormani, o Facincani, falando sobre as mudanças que vão acontecer no Flamengo. O Vitor Pereira vai mudar o Flamengo pelo fato de que tivemos aí o jogador Mateuzinho lesionado e o Vitor Pereira que na última partida colocou o Everton Ribeiro no banco. Será que vem mais mudanças para a partida contra o Vasco? E também sobre as notícias do Flamengo, os novos reforços que podem chegar no Mengão. Tem aí o Vene Casagrande também falando e nós vamos analisar tudo aqui logo cedo para vocês. Você que está aí talvez indo para o seu trabalho, você que está aí indo para a faculdade, para algum curso, não sei. Você vai acompanhar todas as notícias do Mengão logo cedo. Por isso, já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito, vai rapidinho, se inscreva, ativa o sino das notificações, porque assim você sempre vai receber todas as notícias do Flamengo aí no seu celular, no seu computador, tá certo? E antes do vídeo, eu deixo para você essa grande oportunidade, você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no primeiro link, está aqui embaixo, na descrição do vídeo ou no comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade, que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais, utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet. Então vai lá, clica, confere e aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos desse vídeo eu vou deixar aqui ao canal Placar TV e também ao canal SBT Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Esse jacaré não dá medo de ninguém, Fernando. O Flamengo está se preparando para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco no domingo e vai ter muitas mudanças aí no time titular mais uma vez por conta da lesão do Mateuzinho. O X9 ainda não ligou, né? Não, ainda não. Depois o X9 liga, mas por enquanto sabe que o Mateuzinho não joga. Cadê? Após aliviar a pressão, o Fla voltou aos treinos visando a partida de volta contra o Vasco. Além da vitória, o jogo conseguiu elevar a moral dos jogadores e da comissão técnica na busca pelo equilíbrio. Mesmo ainda não sendo o time esperado pela torcida, o Flamengo acredita na união para engatar na temporada. Este é um grupo muito unido, um grupo que trabalha, um grupo que sofre uns pelos outros, entram para ajudar. Isso para mim é muito gratificante. Mas o rubro-negro terá que resolver o problema do departamento médico. Após a lesão de Mateuzinho, que depois de exame médico apontou uma fratura na tíbia do lateral, o Flamengo chegou ao 7º jogador que sofreu alguma lesão nesta temporada. Mateuzinho deve ficar fora por 3 meses. Além dele, o Flamengo também não conta com Felipe Luiz, Eric Pulgar, Davi Luiz, Bruno Henrique e Varela. Do time titular, apenas Santos, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol não foram entregues ao departamento médico. Mesmo com desfalques, o Fla conta com um retrospecto bom diante do rival. O rubro-negro jamais perdeu um duelo de mata-mata para o Vasco após vencer o primeiro jogo. O time da Gávea venceu a primeira partida 6 vezes e em todas as oportunidades avançou de fase ou foi campeão na segunda partida. O jogo da última segunda-feira foi a 7ª vitória rubro-negra em confrontos de ida em cima dos vascaínos. Diante de um histórico positivo, o Flamengo espera manter a sequência e conseguir chegar à final do estadual. Qual será então, Vene? Você ainda não tem essa informação, é claro, mas você tem a sua opinião. Qual a sua opinião para ser a melhor opção ali pro lado direito do Flamengo, já sem o Varela e sem o Mateuzinho, 2 confirmações por questões clínicas? Exatamente. Boa tarde, Fernando Maia. Vamos lá. Não tem como a gente saber, até porque o Flamengo ontem folgou, ou seja, o Vitor Pereira nem sequer deu um treino ainda após vitória contra o Vasco. Hoje será o primeiro treinamento, e aí ele terá quarta, quinta, sexta e sábado para preparar a equipe e definir quem será esse jogador que vai assumir ali a lateral direita ou a ala direita do Flamengo. 2 opções aí, Everton Cebolinha e Matheus França, como comentamos ontem. Aí, nesse caso, eu acho que eu escolheria o Cebolinha para o primeiro tempo. Sim. Dependendo do rendimento dele, mudaria de posicionamento, né? Porque ele pode jogar do lado esquerdo também. Se o Ayrton Lucas não estiver indo bem, bota o Matheus França. Eu acho que eu faria dessa forma, independentemente se o Varela conseguir se recuperar a tempo. Acho que o Varela não vive um bom momento, está se recuperando de uma lesão séria, que é a lesão no pubis, o mesmo problema que o Arrascaeta teve recentemente. Então, acho que o Varela eu não colocaria. O Wesley muito menos, que está se recuperando de uma lesão muscular há muito tempo. Então eu fico aí entre Everton Cebolinha e Matheus França. Talvez no primeiro tempo Cebolinha e no segundo tempo Matheus França. Ô Lucas Pedrosa, eu acho interessante o seguinte.
a conversa, na verdade, a vontade do Vitor Pereira é melhorar a parte defensiva, mas acaba que respinga na parte ofensiva. Existia um quarteto fantástico e esse quarteto teve que ser desfeito para ele colocar em prática o que ele queria defensivamente, que são os 3 zagueiros. E aí, Pedrosa, o papo era, então tá na hora do Arrascaeta sentar no banco, o Everton Ribeiro sentar no banco. De fato, o Everton tá sentado por lá 2, 3 jogos já, né, Vene? Sim. E o Arrascaeta não sentou no banco. E agora voltou a brilhar de forma individual, voltou a ser o Arrascaeta, não voltou a ser o Arrascaeta de antes, mas voltou chegou a ser perto decisivo. de ser decisivo, exatamente. E aquele torcedor que pedia pra ele sentar no banco, será que ele mudou de ideia? Você vê como o futebol é engraçado, né? É porque aí você tem que olhar o estilo de jogo do próprio Flamengo. Esse Flamengo que você citou, do Quarteto Fantástico, era um time que construía muito por dentro, com a aproximação dos jogadores, passes curtos, a ultrapassagem do Gabigol e do próprio também Pedro. Hoje você tem um Gabigol jogando praticamente como meia, e o Arrascaeta na esquerda e o Gabigol na direita. Então você tem um outro Flamengo que tem 2 meias, o Gabigol cola muito na direita para poder dar o apoio ao lateral, que no caso vinha sendo o Mateuzinho, e nesse jogo, pelo que o Vene falou, pelo que ele entende, pode ser o Everton Cebolinha, e na esquerda o Ayrton Lucas junto com o Arrascaeta. Então é um Flamengo que joga muito pelas pontas, centralizando bastante essa superioridade numérica nas pontas. Então assim, cara, o torcedor que pediu um Arrascaeta no banco, não faz sentido, porque ele é o maior craque do Flamengo nos últimos anos, sem dúvida alguma. Tem Gabigol, tem Pedro, tem o Everton Ribeiro, mas o cara do Flamengo nos últimos 2 anos tem sido o Arrascaeta. Então, assim, é uma nova forma de jogar que o Vitor Pereira vai ter que, cada vez mais, não são 2 jogos, 3 jogos que vai fazer isso, ser 100% positivo para o Flamengo. E nessa partida contra o Vasco, faz sentido também ele colocar o Everton Cebolinha ou o Matheus França. Por quê? Com as ausências, você continua jogando pelas pontas, ganhando superioridade numérica e mantendo o estilo de jogo. Agora, você tem que se preocupar lá atrás, porque uma coisa é você ter o Mateuzinho, que é lateral de ofício, e ele tem um papel defensivo muito melhor do que o Everton Cebolinha e do que o próprio Matheus França. Mateuzinho, você tem informação, você tem atualização em relação à lesão dele? É o que a gente já falou, vai ficar pelo menos 3 meses longe dos gramados, ou seja, 90 dias aí sem o Mateuzinho. Bastante não tem o que fazer. tempo, né? Varela assume essa titularidade, aí tem o Wesley, que vai ser o reserva direto dele, e o Flamengo vai em busca aí de uma contratação para essa lateral direita. É isso. O mercado vai ficar agitado agora com o Flamengo. E o Wesley não tá pronto para encontrar o Vasco? Não tá pronto. O Wesley, hoje ele pode fazer um trabalho de transição com o grupo. Mas hoje é o quê? Quarta-feira. Tem o quê? 2 meses que ele se machucou? Ele teve uma grave lesão na parte anterior da coxa direita de grau 2. Então, assim, foi uma grave lesão muscular e isso tem que ser levado em consideração. Eu não acredito no Wesley sendo titular no domingo, muito pelo contrário. Se ele for relacionado, já é uma conquista para o departamento médico do Flamengo. Ô Pedrosa, o Pedro foi eleito o Rei da América pelo jornal El País do Uruguai. Ele venceu a disputa com 68 votos. O Arrascaeta foi o segundo colocado, com alguns votos que eu não sei, que o TP travou. E eu não decorei, gente, o número de votos do Arrascaeta, tá? Ah, vai rodar, né, Marcelo? Marcelo, meu amigo, 4 votos a menos. Deve ser. Que o Arrascaeta teve que o Pedro. E o atacante do Flamengo foi artilheiro da Libertadores. Ele já tinha vencido. Foi ele que ganhou o anel, o anel. Não, o teu não. O anel da Libertadores. Eu não dei o anel pra ele. 12 gols o Pedro fez Mas você, aqui no programa, você deu o anel. Sim, eu daria o anel da Libertadores pro Pedro. Muito bem. E ele também foi o rei da. Dá uma confusão, né, nessa questão, né? Porque todo mundo acha que o Rei da América é quem ganhou o anel. E não é, né, Pedrosa? Não, é o jornal uruguaio, porque isso é um prêmio muito, muito consolidado. O anel da Libertadores antigo, né? é dado pela Comebol. Não é o caso desse Rei da América, mas assim, tá coberto de razão. Tem um Pedro. ponto aí. Qual? Não sei se a produção viu. O empresário do Arrascaeta fez um post enorme nas redes sociais reclamando, achando injusta a escolha do Pedro. Ah, mas aí... Que isso, Vene? É sério, a produção pode ver aí. E o Arrascaeta falou alguma coisa? Não, o Arrasca não. É porque também o Arrascaeta é o quê? É parceiraço do É o Pedro. uruguaio. Então, tipo assim, lá pro empresário do Arrascaeta, ele deve achar que deve ser uma obrigação do Uruguai valorizar seus jogadores. São e tal. jornalistas que votam, né? Não faz sentido, né? O Pedro realmente foi o melhor jogador da América no ano passado. Mesmo assim, não acho certo o empresário fazer isso. Não, É nem errado. eu. Acho Independentemente totalmente que seja do Uruguai. Até porque a gente está falando de 2 jogadores que são companheiros de mesmo clube time. atualmente. Se fosse um rival, eu poderia até tentar entender. Eu até entendo se fosse rival. mas... Agora o cara ser colega. Pô, imagina só que vocês estão concorrendo a um prêmio. não vocês existe dois. isso, pô. E aí o Vene pede pra você. O empresário do Vene vai lá, absurdo, o Pedrosa ganhar. Nem o Arrascaeta deve estar preocupado com isso, Fernando. Não.
Tem novidades do Ângelo no Flamengo, Vene? Então... Você não chegou aqui a contar o pedaço da história em que ele fala, putz, eu vou ficar no Santos. Você não chegou a contar aqui. A gente não comentou esse assunto aqui, porque foi na sexta-feira à noite, a gente ficou focado no clássico Flamengo e Vasco. Vamos lá, na sexta-feira à noite, o Ângelo deu um novo capítulo a essa novela, dizendo publicamente que não queria aceitar a proposta do Flamengo. O Ângelo, na sexta-feira à noite, ele deu um novo capítulo a essa novela, dizendo que não gostaria ou não iria aceitar a proposta do Flamengo. Muita gente achou que depois desse capítulo, a novela iria chegar ao fim. Muito pelo contrário. Conversei com o Marcos Braz hoje, ele disse, Vene, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Continua tentando o atacante Ângelo, eles devem aumentar a proposta. Algo eles vão fazer para tentar mexer com a cabeça do jogador. Outro ponto nessa novela é o seguinte, a empresária do Ângelo não gostou nem um pouco da forma como o Flamengo iniciou as conversas. Lembra aqui que a gente disse que o Flamengo autorizou um agente, um intermediário a conversar com o Santos? Ela, teoricamente, foi a última a saber, ela não gostou nem um pouco dessa postura e, obviamente, vai dificultar ainda mais. O que eu posso falar para você, torcedor do Flamengo? Ângelo, o Flamengo ainda não desistiu, continua tentando. Vene aí o Arthur do Bragantino, que é o nome especulado que a torcida tanto queria. Nesse momento, o Flamengo não tem nenhuma negociação para tentar a contratação do Arthur do Bragantino. O jogador que eles querem continua sendo o Ângelo dos Santos. O Arthur é mais pronto do que o Ângelo. Outro nome. É mais jogador do que o Ângelo hoje. Pode ser que o Ângelo se torne um belíssimo jogador e melhor até do que o Arthur. Mas hoje seria maravilhoso pro Flamengo trazer o Arthur. Eu falei aqui, eu brincava aqui. E é mais barato, inclusive. O Arthur, eu acredito que seria mais barato que o Ângelo. Eu brincava aqui do João Gomes de ir pro Lyon para poder, né, um dia talvez no Botafogo. E depois eu vi por que ele já tinha fechado com o Wolverhampton e é uma questão de palavra, né? Uma questão de palavra do João. E ele falou, não, eu já conversei lá, eu vou pra lá. Eu achei legal, porque é difícil a gente ter essa atitude no futebol, né, Vene? Sim. Essa coisa da palavra ter mais valor do que qualquer papel assinado. E a questão do Ângelo é mais até do que isso. É uma questão de gratidão que ele tem pelo clube que formou ele, que é o Santos. Eu achei bonita o movimento do menino, achei legal a atitude do Ângelo. Eu achei uma estratégia super correta. Sabe por quê? Pode ser ingênuo da minha parte, tá? Sabe por que foi uma estratégia correta? Você acha que foi uma estratégia? Acho que foi uma estratégia. Por quê? Caso aconteça de ele jogar no Flamengo um dia, ele vai mostrar pro torcedor do Santos o seguinte, olha só, eu dificultei ao máximo, mas o Santos hoje não me dá o que ele pode pensar, um projeto para a carreira dele. O que o Santos está disputando atualmente? Não. Corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil ano que vem. E assim, o Ângelo ele está recebendo uma proposta, financeiramente falando, muito melhor do que ele recebe atualmente no Santos. E ainda tem um projeto, porque no Flamengo, o Flamengo ele vai dar a chance de disputar os títulos grandes. O Santos hoje não dá essa oportunidade para ele. E ele ainda teve um clima pesado com a torcida do Santos. E a estratégia qual é? A estratégia é dificultar ao máximo, ele dizer para a torcida do Santos, olha, eu estou dificultando, vai chegar um determinado momento que caso aconteça de ele jogar no Flamengo, ele falou, cara, não teve jeito, eu dificultei ao máximo, eu pensei em ficar no Santos, mas chegou uma hora que o Santos quis me negociar. E o Santos quer vender o Ângelo, o Santos precisa de dinheiro. Então, é uma estratégia do jogador e da empresária dele. Tem um outro viés também. Fernanda Maia, o Flamengo não negocia com nenhum jogador, com nenhum clube, depois que tem o ok do jogador. A verdade é essa. E foi isso que me explicaram no Flamengo. Vene poderia ser o Messi, poderia ser o Cristiano Ronaldo. Você é uma pessoa inteligente. Se a gente está negociando já com o Santos, é porque a gente já sabe que o jogador toparia a proposta. Que é um garoto da base que disputou alguns jogos do Campeonato Carioca não se recuperar a tempo. Esse moleque passou em seleção de base do Brasil. Chegou a ser cogitado no Barcelona. Exatamente. Esse moleque tem uma expectativa bem interessante em cima dele. Porque o Mateuzinho, pra mim, não dá. Mateuzinho é nível Santos. Não dá. O Mateuzinho tá machucado também, né? Não, mas eu sou ok, beleza. Mas vamos analisar o futebol dele. Pra mim, o Mateuzinho é nível Santos. Varela é outro jogador. O jornal A Bola de Portugal, ele falou que tem clubes interessados no Gilberto. Ele tinha citado isso, que está no Benfica. Ele tinha citado o Palmeiras, o Atlético Mineiro e mais um outro clube. Flamengo. O Flamengo também estava Flamengo. nessa lista. Informação de Palmeiras que eu apurei, não tem nada. E no Flamengo? Não, assim, é muito difícil, porque o Benfica, cara, tá nas quartas de final da UEFA Champions League. Né? Imagina se chega a uma semifinal, uma decisão, pô, os caras vão abrir mão do lateral direito assim, pô, sabe? Não... Tudo depende desse jogo aí, mas né? ainda assim, ele é reserva, mas ainda assim... Vão jogar quinta-feira, né? Fenerbahçe... não vai abrir mão agora. Fenerbahçe seria pro e Sevilha, o Benfica já... Agora, o que o Flamengo vai fazer agora, imediatamente? Porque tem um jogo já desse final de semana, no domingo, contra o Vasco. Não, nós estamos pensando com a cabeça no JJ.
que é cabeça JJ? Não, porque o Sevilla e o Fenerbahçe vão jogar na quinta-feira na Europa Liga. Um é treinado pelo JJ, o outro pelo São Paulo. O Sevilla abriu 2x0. Um vai cair fora, O outro pelo? O JJ e Sevilla do São Paulo e o Fenerbahçe do JJ. Quem perder vai ter uma pressão ele tá explicando didaticamente, presta atenção. Não, porque aqui é um tal de JJ, PRC, DM. Mas quem seria JJ se não for Jorge Jesus? JJ tinha um piloto na Fórmula 1 chamado JJ Leto. Jarvi Leto, né? JJ Leto. Jorge Jesus Leto. Jorge Jesus Leto. Não, isso é o seguinte, Flavinho, vão jogar pela Europa League. Quem perder esse jogo, obviamente, vai ter uma pressão. O Sampaoli... Os contratos mas deles o Jorge Jesus não vai ficar mais no Fenerbahçe, ele já avisou isso. O Sampaoli não deve ficar também no Sevilla. Então a discussão depende. Se a Sevilha ganhar a Liga Europa com o São Paulo, aí já muda tudo, né, meu? Mas se cair fora, já sim, mas você tem que considerar o outro lado também. Mas, enfim, voltando... Mas o JJ já avisou que não fica Voltando ao Flamengo, resumindo, o que ele vai improvisar? O que vai fazer? Ou Cebolinha ou Matheus França. Ou Cebolinha de lateral direito. Ele já falou sobre isso. Inclusive, por isso que eu queria falar o que ele falou na coletiva. Ele falou de Oscar, não sei o quê. Pode falar o que ele falou na coletiva. É isso. Matheus França, que entrou no jogo contra o Vasco, né? Quando o Mateuzinho sai machucado, ou o Cebolinha, porque não tem mais ninguém. O Rodrigo Caio não tem saúde mais pra isso, mas ele chegou a jogar de lateral direito até no Flamengo. Jogou no São Paulo, jogou no Flamengo. No São Paulo ele jogou pra marcar o Neymar, vocês lembram disso? Lembro. Foi um horror. O Fabrício Bruno já jogou um pouco mais aberto, né? No próprio Eu me lembro de um jogo que o Domi colocou o Rodrigo Caio para jogar de lateral direito contra o Atlético Goianiense, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Foi em Goiânia, né? Já que é para improvisar, o Thiago Maia não poderia fazer a ala direita? Não. Ele é canhoto. Gente, se tivesse opção... o destro faz a esquerda, por que o canhoto não pode fazer a direita? O Rildo, eu acho que é o Thiago Rildo. Essa é a história. O Rildo, que começou no Botafogo, depois jogou no Santos. Hoje acho que mora em Miami. Jogou com o Pelé no Santos e jogou com o Garrincha no Botafogo. Só isso que aconteceu com o Rildo. Ele jogou com o Garrincha e com o Pelé. O Rildo era canhoto, o Nilton Santos era o lateral esquerdo e ele sobe como lateral direito. O Nilton Santos era destro. E era destro. Então, lateral esquerdo do Botafogo era o Nilton Santos, que era destro, e o lateral direito era o Rildo, que era canhoto. Aí quando o Nilton Santos passa para quarto zagueiro, já em final de carreira, aí o Rildo vai para a lateral esquerda e o Moreira sobe no Botafogo. O Vitor Pereira já fez isso no Corinthians, já inverteu o lado. O Pitão já jogou pela direita. Sim. Você tá falando de lateral Aliás, foi um jogo contra o Deportivo Cali na Libertadores. Exatamente. É algo que o Bernardo Ramos deveria se lembrar, porque aí ele traria uma outra opção, eventualmente botar um lateral esquerdo lá direito. Ele pode jogar com 3 zagueiros, Ele vai jogar hoje qualquer 3 zagueiros e o Cebolinha fazendo a ala. Qual que é a condição do Felipe hoje? Felipe tá com uma contusão no pé, cara. Vai jogar o Cebolinha, Ayrton Lucas, certo? Os 3 zagueiros. Eu acho uma boa ideia essa questão. Gerson e Vidal. Eu aprovo. Thiago Maia, perdão. Gerson e Thiago Maia. O Vidal no banco. E aí o Vidal não pode ser, depois do que aconteceu no jogo contra o Vasco da Gama, não pode ser titular. Não pode. Aliás, eu não sei o que ele tá fazendo no Flamengo. E aí vem o problema, entendeu? Aí vem o problema. Você tem o 3, 4, 3. O Everton Ribeiro vai sobrar de novo. Não é mais fácil. E o contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo vai até o final do ano. Se continuar essa situação, ele renova? Olha lá, o Rodilindo volta. E se não renovar até a metade do ano, ele já pode assinar. O Corinthians tá doidinho pra pegar ele de volta. E ele, então, é só ele falar que é. Ele é corintiano. Ele é corintiano, começou no terrão. Eu não sei se ele quer voltar pro Corinthians. Não sei, velho. Ele não joga no Flamengo. Quem está falando? O Everton Ribeiro. Joga. Não joga, ele é reserva. Mas ele foi nesse jogo, é um jogador que está Bernardo, isso é uma verdade. Ele não tá jogando, Hoje o Everton Ribeiro, daquele time que sobrou de 19, que ainda é uma base, ele tá escanteado lá. E foi o cara que teve na Copa do Mundo. O Everton Ribeiro seria meu titular. Cara, eu tiraria quem? Eu juro que eu ia falar isso. O Arrascaeta? Juro que eu ia falar isso. Que o Ronald Antônio mandou 150. Não, porque o Everton Ribeiro foi lateral esquerdo no Corinthians. Eu juro que eu ia falar isso. Botar o Everton Ribeiro de lateral esquerdo, pegar o Ayrton Lucas e botar de lateral direito. Mas ele não é lateral. O Everton Ribeiro jogou não como um ala esquerdo, mas como um meio-campista que voltava naquele jogo de Cuiabá contra o Atlético Mineiro. Foi a Supercopa, né? E não foi bem.
Não, o Paulo Souza também fez isso com ele em jogos do Campeonato Carioca. Mas por que ele perdeu o jeito de... Eu acho que não me entra na cabeça, Bernardo, um cara que começou a carreira como lateral esquerdo e depois foi pro meio, tem algum tipo de dificuldade para compreender lá. E o Cebolinha, que não é o lateral pela direita, sai lá da esquerda e vem ser lateral pela direita. O Paulo Souza, Bernardo, eu acho que deve ter algum tipo de má vontade. Não só nesse jogo, o Paulo Souza, eu me lembro de um jogo do Everton, no Campeonato Carioca no ano passado. Que ele centralizou o Everton Ribeiro, o Flamengo meteu 6 no Bangu. Foi esse jogo. Não. Foi volta redonda, o Everton jogou de ala pela esquerda. O Flamengo não foi bem naquele jogo. Eu não me lembro desse jogo. Honestamente, eu não tô falando que não aconteceu. Não, sim. Agora, ele não foi bem ou o Flamengo, Facinca, de uma forma geral? Não, geral, não funcionou o Everton ali. Não funcionou, não se sentiu à vontade, entendeu? E é absolutamente normal. O Everton é um jogador que... Ele é rápido, ele pode fazer perfeitamente a ala, entendeu? Uma coisa é você pegar o Arrascaeta, por exemplo, e colocar pra ele fazer um ala pela direita. Ele não tem rapidez. O Arrascaeta é um jogador lento. Que cadencia o jogo e joga bonito. Sim. É aquele jogo bonito. Joga não tem que jogar. Ali no tá dizendo que o Everton Ribeiro não tem essa velocidade, né? Não tem. Tem o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro tem. O Arrascaeta não teria pra fazer do outro lado. Mas então assim, daria pro Everton fazer. Daria. É um palpite, tá? Eu acho que dá pra colocar o Everton Ribeiro pelo lado direito, desde que no meio de campo ele tenha Thiago Maia e Igor Jesus, que é um jogador mais de contenção. Aí joga com os 3 zagueiros. O Igor Jesus não pode fazer essa lateral dele? Não, lateral não. Ele até um volante Bernardo, com boa qualidade de saída de bola, tal. Ele não tem... Você acha que pra mim não funcionou esse esquema com 3 zagueiros nossos seguidores estão mandando várias sugestões. Eu não gostei não, cara. Aquele gol do Alex Teixeira, o Flamengo com essa coisa de 3 zagueiros, pra mim não funcionou. Aquele gol que o Pedro Raul Cruz... Você viu quem estava marcando? O Thiago Maia estava marcando. Você tem 3 zagueiros e o Thiago Maia tá ali. Tá errado, cara. É que ele tá acompanhando o cara que vem do meio campo. Então, mas cadê o zagueiro? E os outros zagueiros marcando ninguém? Estavam ali. Eu acho que é um desafio, que sabe assim. Eles compraram o ingresso e estavam vendo ali o jogo. Que a gente chama de transição defensiva, né? Quando o time tenta se recompor defensivamente, acho que é o grande problema desse time do Flamengo, o grande desafio do Vitor Pereira. Mas isso é treino. Isso é treino. E a base, não tem ninguém? Não. Pergunta o Vinícius Leão. Isso é disposição do jogador e comprar essa ideia de que tem que fazer isso. Também. Eu duvido que Arrascaeta, Gabriel, eu acho que o principal ali é mais o Arrascaeta. Eles estão dispostos a fazer isso. O Flamengo jogava com quantos zagueiros na época do Dorival? É o seguinte, esses caras querem jogar bola. Esses caras são boleiros à moda antiga. Eles querem ter a bola. Você entendeu? Dá a bola, eu quero a bola. Eu não vou correr atrás de ninguém. Quantos zagueiros Eles que corram atrás de mim. Exato. Antigamente era assim. Com quantos zagueiros o Flamengo do Dorival jogava? 2. Não era mais seguro aquele time do que esse com 3? Porque tinha. Mas a formatação, e aí o Bernardo pode discordar de mim. Gomes, né? Mas eu acho que o João Gomes o João Gomes era um não tem o João Gomes, bota esse moleque aí. Eu tenho uma boa Jesus, eu acho assim, pra jogar com o Everton Ribeiro, só completando o raciocínio. Eu tenho uma boa pergunta aqui de Flamengo. Pode até colocar, eu não faria isso, mas eu tô tentando pensar aqui em soluções. Você coloca o Igor Jesus e o Thiago Maia, e aí com os 3 zagueiros, abre mais o Fabrício Bruno pelo lado direito. Pode ser, traz um dos volantes para fazer saída de bola. O Fabrício Bruno tem velocidade para fazer isso? Porque o Sampaoli fez no Santos isso com o Lucas Veríssimo. Aliás, entendeu? Ele enfiava o Vitor Ferraz por dentro para dar volume no meio campo e ele abria, o Santos jogava num 2-3-5. Jogava num 2-3-5. Os dois chama na pirâmide invertida. É a pirâmide invertida, exatamente. Agora, o Veríssimo, ele tinha velocidade para fazer isso. O Fabrício tem? O Fabrício Bruno pode ser, Sormani, um jogador para fazer saída de bola pelo lado direito. Como o Flamengo vai ter mais a bola, em tese, do que seus adversários, ele pode fazer o que o São Paulo fazia no Santos. Lembra que ele adiantava? Sim, mas o Lucas Veríssimo não é só a saída. O Fabrício Bruno jogar pode, ali. Exato, o Fabrício Bruno pode fazer isso. O Fabrício Bruno pode fazer isso desde que tenha uma cobertura, e aí isso é treino, como você falou. Por exemplo, quando o Fabrício Bruno sai para fazer a marcação de um jogador que vem, deixando o Everton Ribeiro um pouco mais à frente, o que o Rodrigo Caio tem que fazer? Tem que sair do meio para fazer o acompanhamento do jogador. Aí o outro zagueiro, que para mim seria o Léo Pereira, acho que o Vitor Pereira... mas eu acho que ele é questão de lesão, né? Mas... ele estava no banco no jogo contra o Vasco, né? Fazer a recomposição no Rodrigo Caio e o Ayrton Lucas, que está lá do outro lado, descer para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Isso é treino, cara, é movimentação Bernardão, complexa. Eu ainda sou defensor do 4-2-3-1.
4-2 ou do 4-2-4 do o 4-4-2 sem mexer no quarteto. Mas tá sem lateral, Everton, não tem jeito. Aí é um problema de gestão, você vai pra base. Tá sugerindo tirar um zagueiro e faz arroz com feijão, faz o arroz com feijão e coloca esse moleque que tem fôlego, que se não é o João Gomes, pelo menos é um cara que vai dar sustentação à marca. O Quezada estava falando uma coisa importante aqui, é fato, né? Se a gente conversa com técnicos, você já conversou com muito técnico, Sormani, Facincani, enfim, é sempre importante. Eu só xinguei até hoje, eu não conversei com nenhum. Mas, pô, troca uma ideia, manda um WhatsApp pro cara, um técnico que você gosta, fala, pô, e aí, cara, o que você tá achando disso? Eles são unânimes, cara. O 4-4-2 é o sistema mais seguro que tem para você começar o trabalho. Você vai ter informação, Facincani? Não é informação ainda sobre o Flamengo. Saiu... mas nós não fizemos um negocinho, a vinhetinha. Então é isso daí, nação. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos. E escreva nos comentários o que você achou dessa possível mudança na escalação do Flamengo. Provavelmente o Vitor Pereira deve reformular de novo o elenco pelo fato de que o Mateuzinho tá lesionado. Everton Ribeiro, ele não utilizou na última vez, ele iniciou a partida contra o Vasco no banco. Então vamos ver o que vai acontecer nessa nova escalação do Flamengo para a partida contra o Vasco. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.